Olá pessoal, estamos aqui de volta na sessão Dolce Vita falando de clássicos e em homenagem ao lançamento de A Bruxa de Blair, que não nos agradou, mas é um grande lançamento, nós decidimos aqui fazer uma lista com 10 filmes que podem ser considerados clássicos do gênero terror. E aí, uma coisa que meio proposital, eu escolhi 5 filmes mais modernos. E o Pablo foi pelo caminho inverso e escolheu 5 filmes mais clássicos, né? Mais clássicos, antigos, né? Bom, para começar, eu escolhi 2 filmes, eu selecionei 2 filmes, mas eu vou falar de um deles agora, desse box aqui da Versátil, de vampiros. Vocês devem conhecer, né? Aí, Versátil. Fazendo um jabá aqui. A gente conta com vocês. Quem conhece, né, sabe que aqui a Versátil tenta restaurar obras antigas, trazer de volta para o público. Aqui nós temos 4 filmes muito bons, mas eu escolhi um chamado Quando Chega a Escuridão, que é um filme dirigido pela Kathryn Bigelow, né? Quem não conhece a diretora, a primeira mulher vencedora do Oscar da história do cinema, né? Venceu o Oscar pela Guerra ao Terror. Aqui é um dos primeiros filmes da carreira dela. Em inglês é Near Dark. É um filme de vampiros diferente. Ele é meio faroeste, ele é meio filme de vampiro, filme de estrada, road movie. Tem um elenco que vocês vão conhecer com certeza. E uma curiosidade, que nessa época ela era casada com o James Cameron. E o elenco, o filme de 87, o elenco é quase todo do Aliens, o Resgate, que foi o filme que o James Cameron dirigiu em 86, no ano anterior. Então, como eles eram casados, eu acho que ele cedeu o elenco, eles vão ser amigos. A galera toda que deu Bill Paxton, vários atores que participaram do Aliens, o Resgate, estão no filme Quando Chega a Escuridão. Então essa é a minha primeira dica, procurem, vale muito a pena para vocês conhecerem um dos filmes iniciais dessa grande diretora. Eu gosto muito desse filme. A minha primeira dica dos filmes mais contemporâneos, eu vou seguir uma ordem cronológica, é Premonição 1, de 2000, o primeiro filme de uma série quase que interminável de longas metragens, que todos partem do mesmo princípio e do mesmo plot. Alguém tem uma premonição, prevê que vai morrer e com isso engana a morte. E quando essa pessoa acha que está salva, sã e salva, lá vem ela, a dona da foice, atrás do nosso protagonista. No Premonição 1, é uma turma de estudantes, eles estão prestes a embarcar num avião, vão para o exterior, e um deles sonha que o avião vai cair. O que acontece? Ele consegue histericamente avisar e convencer todo mundo, e eles não embarcam no avião. O avião cai, como ele previu no seu sonho. Ele acha que está livre? Não está. A morte volta. E todos seguem essa premissa. Eu gosto da série como um todo, mas eu acho que o filme 1 é marcante justamente por ter sido o primeiro e mais original. Esse filme, quando eles fazem uma ideia original, eles logo querem fazer sequência, continuação, né? Porque vem de ingresso, né? Investir no que deu certo. Bom, vou voltar aqui pro box da Versátil, dos vampiros, vou falar sobre a minha última indicação desse box para hoje, que é o Cronos, do Guilherme Del Toro. Também é um diretor super prestigiado, diretor mexicano, também já foi indicado ao Oscar, venceu na categoria de filme estrangeiro pelo Labirinto de Fauno. Mas aqui, esse é o primeiro filme dele, ponto. O primeiro filme que ele dirigiu na vida, é um filme mexicano. Também é um filme de vampiro, mas é um filme de vampiro diferente. É um filme que mistura tecnologia, artefatos antigos, arqueologia. É um filme esquisito e único. É um filme falado em espanhol, um filme mexicano da época dele, pré-Hollywood. Então, antes justamente buscar esse primeiro filme dele, antes dele se tornar esse diretor megalomaníaco que ele se tornou. Perfeito. Minha segunda indicação vem do ano de 2002, O Chamado, do diretor Gore Verbinski, que é uma refilmagem de Ringo 1, um filme japonês. Vamos lá, só para contextualizar. No Japão, a gente teve Ringo 0, Ringo 1, Ringo 2, Ringo 3 e, salvo um engano da minha parte, Ringo 4. O Ringo 0 ele foi filmado por último, porque na verdade ele é um prequel. Então, como ele foi colocado antes dos outros filmes, cronologicamente em relação à história, ele foi batizado de Ringo 0. O Chamado de 2002 do Gore Verbinski, ele é uma refilmagem, a história é a mesma do Ringo 1. Depois, mais tarde, foi feito o Chamado 2,
Aí ele já é um filme completamente diferente, por exemplo, do Ringo 2. Aproveitaram a mesma ideia e fizeram uma nova história. O Chamado, para quem não lembra, é a história daquela fita cassete, vê se isso hoje seria possível, seria um DVD, que vai passando de mão em mão, a fita é colocada lá no aparelho, você liga, começa a ver, acha que é um filme normal e vem aquela moça simpática lá do fundo do poço. Na versão japonesa era a Sadako, na versão americana é a Samara, e ela vem na sua direção. Visto o filme, você recebe uma ligação onde aquela voz cavernosa fala 7 days, 7 days. A partir daí você, meu filho, tá fudido. 7 dias até a sua morte. Acho excelente, ele é melhor também do que a sua continuação e é melhor, na minha opinião, do que a versão japonesa. Por isso, eu indico O Chamado de 2002, Pablo. Concordo, eu acho que o Chamado, a versão americana, o primeiro, é superior à continuação, é superior à versão original japonesa. E hoje em dia a maldição dela iria acabar, né? Ninguém ia ter o videocassete para enfiar a fita, então vamos ver. E se você recebe uma ligação falando 710, você desliga na cara logo, né? Ia ter que ligar pro celular hoje em dia, né? É mandar verdade. mensagem de WhatsApp. Bom, eu selecionei, ainda seguindo por esse caminho de diretores super conceituados, prestigiados, eu escolhi um dos primeiros filmes do Francis Ford Coppola, o eterno diretor de filmes como Apocalipse Now, Poderoso Chefão. Esse aqui se chama Demência 13, é um filme raríssimo, encontrei fora do Brasil, mas se vocês conseguirem achar em algum canal de TV a cabo, internet, YouTube de repente, ou em alguma pechincha vendendo por aí, é imperdível até pelo valor colecionável da coisa, né? Você peneirar uma preciosidade dessas. O filme em si, ele é todo em preto e branco, ele mistura elementos de filmes de fantasmas clássicos com elementos que lembram um pouco o Psicose, que foi de 1960. Tem leves inspirações no Psicose do Hitchcock. Esse filme de 63, o Coppola decidiu se inspirar um pouco no grande mestre Hitchcock. E o filme é produzido pelo Roger Corman, né, que é um produtor de filmes bem duvidosos do cinema B, que fez Escola, e o cinema dele até hoje é estudado e homenageado. Bom, essa é a minha terceira dica, Demência 13. A capa até é interessante, né? Curiosa. É gory. A minha terceira dica vem do ano de 2004, é O Grito, do diretor japonês Takashi Shimizu, mas essa aqui é uma produção nipo-americana. Vamos tentar entender aqui, porque realmente é uma salada de frutas mista. O Takashi Shimizu é responsável por uma série de filmes que são agrupados como uma série, como uma coisa só, porque eles tratam sempre do mesmo tema. É uma lenda japonesa, faz parte do folclore nipônico, que diz o seguinte: quando uma pessoa morre assassinada de forma traumática e com raiva, e ao morrer ela está com raiva pelo que está acontecendo, o espírito dela não consegue abandonar o local da sua morte e passa a amaldiçoar aquele local. Então, essa é a premissa, o plot de todos os filmes. São 11 filmes no total, 3 versões nipo-americanas, 3 versões filmadas nos Estados Unidos, com produção japonesa também. As 2 primeiras, O Grito de 2004 e a segunda, dirigidas por esse diretor. A terceira já é de autoria de um diretor americano. E os demais filmes são 11, então se são 3 aqui, os outros 8 são todos filmados no Japão. Mais uma vez, eu tive a oportunidade de assistir alguns destes filmes japoneses e mais uma vez eu achei que a versão americana conseguiu ser mais assustadora, mais tensa. E aqui há o mérito do diretor ser o mesmo, do diretor desse filme que eu estou indicando ser o mesmo dos filmes japoneses. Talvez o fato de ter tido uma super produção, uma produção mais vitaminada pelo dinheiro de Hollywood, ele tenha conseguido fazer algo ainda mais complexo e assustador. Então, O Grito de 2004, quem não se esquece daquele garoto que numa primeira olhada era fofinho, o Toshio, mas quando ele olha pra você... Paulo. Haja rancor, né? Haja rancor, né? Haja rancor nas casas durante esses 11 filmes. Bom, a minha próxima indicação, até agora os filmes da minha lista foram de diretores renomados em começo de carreira, fazendo filmes questionáveis, entre aspas, filmes B.
Agora eu vou entrar totalmente no caminho de filmes B, né? Da podreira que foi os anos 80. A primeira indicação é essa aqui. É A Volta dos Mortos-Vivos, de 85. The Return of the Living Dead. Pegou carona naquela onda dos filmes de zumbi criadas pelo George Romero, né? Que ele é considerado o pai dos zumbis, fez A Noite dos Mortos-Vivos de 68 e suas continuações. Então na década de 80 é claro que as ideias eram muito criativas, mas também tinha muitas ideias recicladas. Então eles não poderiam deixar de revisitar esse tema dos zumbis com mais humor, mais nudez, mais violência, tudo que era propício e desejável da década de 80. Então esse filme aqui, ele é o primeiro, na verdade, de uma trilogia. Quem gosta desse tema de zumbi, que está muito em voga hoje em dia por causa de Walking Dead e suas inúmeras... talvez sejam os monstros mais pop da cultura atual. Vai dar mais risadas do que vai levar sustos, mas essa é a minha indicação, minha quarta indicação na lista. Pablo, também do ano de 2004, vem a minha quarta indicação, é do mesmo ano do O Grito. Chama-se Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Esse foi o nome que recebeu aqui no Brasil. O nome original é Shutter. É um filme tailandês, dirigido por dois irmãos que tem um nome, cada um deles tem um nome mais impronunciável do que o outro, então não vou me atrever aqui. Você pode acessar a ficha na internet, Shutter, repito, Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Uma premissa bastante interessante. O protagonista e a sua noiva, eles estão dirigindo, voltando de uma festa, eles beberam bastante, ela está no volante do carro, e aí eles, numa estrada deserta, atropelam uma pessoa. Há aquele desespero inicial, para o carro, ele não deixa ela descer e eles vão embora. Não acordem a pessoa que eles atropelaram. E aí com o tempo aquilo começa a ficar martelando na cabeça deles, a crise de consciência. Ele vai procurar na imprensa, cadê? Não há nenhuma notícia de alguém que tenha sido morto ou ferido naquela estrada e parado num hospital, e eles não acham evidências da vítima deles. Só que aí ele é um fotógrafo profissional. Ele começa, no trabalho dele, nas fotos que ele vai tirando, começam a aparecer vultos, e aquilo vai ficando cada vez mais assustador, complexo, e ele vai sendo incomodado por aquilo, e ele vai acabar tendo que investigar. Resumindo, porque não dá para contar mais, tem o final mais impactante da história de um filme de terror que eu já vi. Eu não conheço, eu peço desculpas e em respeito até todos os grandes clássicos da história do cinema de terror, para mim é o final mais impactante de todos. Eu não posso falar nada desse final, porque ele funciona uma vez. Quando você for assistir o filme pela segunda vez, não tem o mesmo impacto. Mas claro, você vai ter aquela lembrança do caraca, você esvaziou tijolos da primeira vez que viu. Juro, é muito assustador. E uma curiosidade, esse filme teve 2 remakes. Ele é de 2004, o tailandês, é um remake americano chamado Imagens do Além, de 2008, e um remake indiano. Olha só, Clique, de 2010, mas não confundir com o filme do Adam Sandler. Adam Sandler tem feito uns filmes que podem ser chamados de terror também, mas por outros motivos. Agora, se eu tivesse que escolher entre a refilmagem americana e indiana, eu acho que eu tenho mais curiosidade de ver a refilmagem indiana. Eu também teria mais curiosidade de ver a refilmagem indiana. Agora, só para finalizar essa dica, eu acho fundamental que os filmes tenham mudanças ao longo do seu desenvolvimento. Eu acho normal e aceitável. Eles só não podem, tanto no americano como no indiano, terem mudado o final. Eu não assisti os dois. Se mudaram o final, esquece. Perde. Sabor, né? Fiquem com o tailandês, que é fantástico. Bom, tô indo agora para minha última dica, que segue o caminho da minha dica anterior. Foram filmes que fizeram parte da minha infância particularmente. Eu sempre fui fã de terror desde menino, né? Esse aqui se chama A Noite do Cometa. Também é um festival trash de cabo a rabo. Só para ter uma ideia, ele é uma espécie de Eu Sou a Lenda Girl Power. Em vez de uma pessoa perdida no mundo, o último homem sobrevivente, imagine 2 patricinhas, 2 adolescentes sobreviveram, passa um cometa na Terra. Eu acho que era o medo da época, da passagem de cometa. Por causa do cometa Halley, né?
Então eles tinham medo de que alguma coisa fosse acontecer, de que a humanidade fosse ser dizimada. Então, por esse medo, escreveram esse roteiro. A noite do cometa, o cometa passa, a humanidade some, 2 patricinhas restam sozinhas no mundo, aprontando todas, altas confusões, como diria o narrador da Sessão da Tarde. É um filme que vale a pena pesquisar. Muita gente deve ter crescido com esse filme. É diversão, mais uma vez. É mais diversão do que terror em si. Tem uma cena ou outra de terror, mas olha essa capa, né? Não fazem mais capas como essa. Não, nem desenhadas. Era tudo de bom, né? E aqui nós temos um zumbi. Um homem infeliz, né? O nome da atriz protagonista, Catherine Mary Stewart. Era uma atriz que vingou muito na década de 80, que desapareceu, né? E, Pablo, minha última dica vem do ano de 2005, O Exorcismo de Emily Rose. Pra mim, o segundo melhor filme de exorcismo já feito. O primeiro é o clássico, do William Friedkin, que a gente não indicou aqui porque era uma indicação óbvia. É um filme que quem gosta de terror já viu, então não precisa... É sempre citado em todas as listas. Em todas as listas. O Exorcismo de Emily Rose, do diretor Scott Derrickson, a história se passa nos Estados Unidos, mas na verdade é baseada num caso verídico que aconteceu numa universidade na Alemanha. A Emily Rose é a protagonista que vai ser possuída pelo capeta, pelo Satanás. Não preciso dizer mais nada além disso. Só uma curiosidade é que o exorcismo, na verdade a possessão demoníaca dela, sempre acontecia às 3h15 da manhã. E aí, a título de curiosidade, para fim de fechar esse vídeo, você sabe por que, Pablo, e amigo em casa, essa personagem era possuída às 3h15 da manhã? Por que sempre 3 da manhã ou algo em torno disso é citado nesses filmes? Eu acredito que tem alguma explicação bíblica, né? Alguma coisa do tipo. Perfeitamente. Cristo expirou, Cristo morreu às 3 da tarde, segundo a tradição católica, segundo a Bíblia. Então, mais do que às 6 horas, que é a hora da Ave Maria, 3 da tarde é a hora santa, sacra, sagrada para o cristianismo. Então, 3 da madrugada é o oposto de 3 da tarde. 3 da madrugada é a hora do demônio. É a hora que os espíritos malignos todos estão livres para fazer a festa. É uma explicação, sim, bíblica, Pablo. Tem muita gente que gosta de sair para ficar 3 da manhã na rua, né? Fazendo sei lá o quê. Eu conheço alguém que estava comendo cone às 3 da manhã, sábado passado. Fechamos por aqui? Bom, fechamos. Essas são as 10 dicas de hoje para vocês, em ritmo de terror, em ritmo de Bruxa de Blair. Procurem esses filmes, vale a pena. Muitos são difíceis de ser encontrados, são verdadeiras preciosidades, vocês vão gostar. Vamos deixar aqui nosso e-mail, cinemabeerclub@gmail.com, para vocês escreverem pra gente, entrarem em contato, dizerem se vocês são fãs de terror, se vocês já viram esses filmes, se vocês querem ver. Deixe seus comentários também aqui embaixo do vídeo, dizendo exatamente a mesma coisa. Nos vemos na próxima semana, se tudo correr bem, né? Se a gente não for possuído ou assombrado. Valeu, pessoal. Abraço. O Ringo... E nos Beatles também tiveram Ringo, né? Nossa senhora, que piada infame.